Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sexto ano. Nessa aula, neste primeiro momento, vamos falar de propriedades da multiplicação. O que são as propriedades da multiplicação? Então aqui embaixo nós temos algumas propriedades: a comutativa, elemento neutro, associativa, distributiva e fechamento, tá? Vamos então ver o que cada uma dessas propriedades nos diz. A propriedade comutativa. Na multiplicação de dois ou mais números naturais, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que é comutativa? A propriedade comutativa nos diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, ele nos dá um exemplo. Se eu multiplicar 3 vezes 2, 3 vezes 2 é a mesma coisa de eu multiplicar 2 vezes 3. Então, 3 vezes 2 é a mesma coisa de eu multiplicar 2 vezes 3. Quaisquer dois números que eu pegar, eu vou ter que... Esses números, se eu mudar a ordem, não altera o valor final. Olha só, se eu tiver então 4 vezes 6. 4 vezes 6 é a mesma coisa de eu ter 6 vezes 4. 4 vezes 6 é 24, 6 vezes 4 também é 24. Então, a ordem não altera. Essa é a propriedade comutativa. O que é comutar? Comutar é trocar eles de lugar. Troquei o 4 com lugar pelo 6, o 6 com lugar do 4. Certo? Então, basicamente, isso é a propriedade comutativa. Vamos agora falar do elemento neutro. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por que o 1 é o elemento neutro na multiplicação? Porque se eu multiplicar qualquer número por 1, não faz diferença, ele dá o mesmo número. Ó, por exemplo, 5 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 5, que é igual a 5. Ou seja, se eu multiplicar o 5 por 1, ele dá 5. Se eu multiplicar 8 vezes 1, 8 vezes 1 também dá 8, não modifica o resultado final, certo? Porque é uma vez apenas. 8 vezes 1 é 8. Se eu multiplicar 10 vezes 1 é 10. Se eu multiplicar 1 milhão vezes 1 é 1 milhão. Não altera o meu resultado. Por isso que ele é o meu elemento neutro da multiplicação. Ele não altera o resultado. Agora vamos para a propriedade associativa. O que ela nos diz? Na multiplicação de 3 ou mais números naturais, pode-se associá-los de modos diferentes, que o resultado não se altera. O que é associá-lo de modos diferentes? Lembre-se que eu sempre faço uma conta pegando 2 em 2 elementos. Pego os elementos 2 a 2 para fazer a conta. Eu não pego 3 elementos e faço a conta dos 3 de uma vez só. Eu pego sempre 2 e faço a conta. Por exemplo, entre parênteses está 4 vezes 2, que está multiplicado por 1, tá? Então, o que é essa conta aqui? Eu faria primeiro 4 vezes 2, que é 8, e depois multiplicaria por 1, que daria 8 também. Agora, nessa outra conta aqui, isso é igual a 4 vezes, entre parênteses, 2 vezes 1. Eu faria primeiro 2 vezes 1, que é 2, e depois eu multiplicaria o 2 pelo 4, que daria 8 também, tá? Então, é só a ordem com que nós fazemos as contas. O que está dentro do parênteses a gente faz antes. O que está dentro do parênteses a gente faz antes. Mas não altera o resultado, né? Porque aqui, 4 vezes 2, 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 1 é a mesma coisa de que aqui eu vou ter o 4 vezes 2 vezes 1 é 2. Olha só, 8 vezes 1 é 8, que é igual a 4 vezes 2 também é 8. Então não altera o resultado, tá? Então não importa onde eu colocar o parênteses na multiplicação aqui, não altera o resultado. Mas tome cuidado sempre em verificar onde está o parênteses, porque é nele que eu vou resolver tudo que vem antes. Próxima propriedade, distributiva. O que é distributiva? A distributiva nada mais é quando eu tenho algum número que multiplica, este número aqui é o 3, está multiplicando o 2 mais 5. Então, o que eu faço? Esse 3 está multiplicando 2 mais 5. Então, o 3, eu sei que ele está multiplicando 2
E eu sei que o mesmo 3 está multiplicando o 5, tá? O 3 multiplica o 2 e o 3 multiplica o 5. E eu mantenho o sinal aqui, ó, entre eles. Então, o que que isso vai nos dar? Ó? O 3 multiplica o 2, aqui, ó, 3 vezes 2. O mais, este mais aqui, ó, eu copiei aqui. E o 3 multiplica o 5. Aí o 3 multiplica o 5, que dá 3 vezes 2 a gente sabe que dá 6. 3 vezes 5 a gente sabe que dá 15. E 6 mais 15 é 21. Então, isso que é a propriedade distributiva. Eu distribuo o valor que está multiplicando por todo mundo que está lá dentro, tá? Essa é a minha distributiva. Agora vamos falar do fechamento. O que é o fechamento? Olha só. Na multiplicação de 2 ou mais números naturais, o produto será sempre um número natural. Isso quer dizer que se eu multiplicar quaisquer dois números, não é possível que esses dois números deem outro conjunto numérico. Depois a gente vai ver, por exemplo, o conjunto dos números reais. Não tem como dois números naturais, se eu multiplicar, dar um número com vírgula, por exemplo. É impossível multiplicar dois números naturais, sendo que um deles dá negativo, certo? O resultado sempre está no mesmo conjunto dos naturais, certinho? Então essas são as nossas propriedades que nós temos: comutativa, elemento neutro, associativa, distributiva e fechamento. Isso aqui aparece muito em todas as horas que nós estivermos fazendo as operações, estivermos trabalhando na matemática. Então vamos aqui para um exemplo. Neste 30. De acordo com a propriedade comutativa da multiplicação, complete as lacunas abaixo de modo que as igualdades tornem-se verdadeiras, certo? De acordo com a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? É aquela que nós trocamos de lugar. Se nós tivermos 10 vezes 9, é a mesma coisa de ter 9 vezes 10. Essa é a nossa propriedade comutativa, certo? Vamos lá então. Item A. 3 vezes 2 é igual a 2 vezes quem? Ora, 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, né? Eu só mudei os lugares. O 3 era o primeiro que aparecia, aqui o 3 vem por último. O 2 era o último que aparecia, aqui o 2 vem primeiro. Porque 3 vezes 2 é 6. E 2 vezes 3 também é 6. A gente sabe que 6 é igual a 6, certo? Então, basicamente é só verificar isso. Vamos lá. Na C, 4 vezes 5 é igual a quem vezes quem? Olha, é só trocar os valores de lugar, né? Isso é comutativa. Ela é comutativa se eu trocar os 4 pelos 5. Então, aqui é 4 vezes 5, então eu vou escrever 5 vezes 4. Certo? Aí eu estou fazendo uma propriedade comutativa. Vamos para item E. 8 vezes quem é igual a 9 vezes quem? Bom, eu estou trocando o 8 com alguém, mas aqui tem um 9, né? Então, o que eu estou fazendo? Este vai ser o 8 vezes 9 e para trocar vai ficar 9 vezes 8, certo? Essa é a nossa propriedade comutativa. Comutativa vai significar trocar os elementos, certo? Beleza? Vamos aqui para a próxima. Item G. 7 vezes 2 é igual. Ora, 7 vezes 2 é só eu trocar, vai ficar 2 vezes 7. Nossa propriedade comutativa, certo? Então é assim que nós sabemos fazer a propriedade comutativa. Lembre-se que todo e qualquer número natural, ele respeita a propriedade comutativa. Eu posso trocar ele de lugar que o resultado não se altera. Certinho? Vamos agora para este 31. O que a questão 31 nos diz? Olha só. De acordo com a propriedade associativa da multiplicação, associativa agora, hein? Complete as lacunas de modo que as igualdades se tornem verdadeiras. Então, basicamente o que eu quero é trocar os parênteses de lugar. Lembre-se, associativa, eu vou trocar agora os parênteses de lugar. Então, por exemplo, neste item A, é 3, lembre-se que aqui tem o vezes, ele não aparece, mas lembre-se sempre quando eu tenho um 3 e alguma coisa entre parênteses, é que eu estou multiplicando tudo. Então, por exemplo, aqui é
é multiplicação, aqui é multiplicação, aqui é multiplicação, aqui também, aqui também, aqui também, certo? Sempre é multiplicação. Não precisa escrever, né? Ele não precisa aparecer, mas lembre-se que ele existe. Então vamos lá. 3 vezes 4 entre parênteses vezes 8, né? 3 vezes entre parênteses 4 vezes 8 é igual. Então, como 4 vezes 8 está no parênteses aqui, então é só eu trocar o parênteses pelo 3 para que o 3 e o 4 fiquem entre parênteses, tá? Porque nessa conta, o que a gente faz? Primeiro a gente faria o 3, que multiplica 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32. 4 vezes 8 é 32, certo? Nessa outra conta aqui, ó, o que nós faríamos? O 3 vezes alguém, faríamos essa conta que daria o 8. Mas vamos ver quem é esse alguém? Bom, aqui é 3 vezes 4 vezes 8. 3 vezes quem vezes 8? O 4, né? Veja que eu nem estou mudando agora os números de lugares. O que estou mudando é os parênteses. Então, 3 vezes 4 vezes 8, 3 vezes 4 vezes 8. Lembre-se que eu só estou mudando os parênteses. Neste caso aqui, o que eu faço? É 3 vezes 4 a conta que eu vou fazer. E 3 vezes 4 é 12. 12 que multiplica o 8. Tá? Ó, 3 vezes 32, ele é a mesma coisa de eu ter 12 vezes 8. 3 vezes 32 vai dar 96. E 12 vezes 8 também vai dar 96. O mesmo resultado, tá? Ok? Vamos para o item C agora. 8 vezes 2 vezes 1 é igual ao 8 vezes alguém, que está entre parênteses, né? E vezes algum outro número. Bom, os números que aparecem é 8, 2 e 1. Então, os números que aparecem aqui também vai ser 8, 2 e 1. Então, 8 vezes 2 vezes 1. Então, 8 vezes 2 vezes 1. Certo? O que eu mudei daqui para cá é 8, entre parênteses, 2 vezes 1. Aqui é igual a, entre parênteses, 8 vezes 2, que multiplica 1. Certo? Resultado aqui, ó. Nessa conta eu faria 8 vezes 2 vezes 1, eu sei que dá 2, que é igual. Neste lado aqui eu faria 8 vezes 2, que é 16, e depois multiplicaria pelo 1. Bom, 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 1 continua dando 16. Olha, não mudou o resultado da minha conta, certo? Então, vamos para o item E. A vezes, entre parênteses, B vezes alguém que fechou parênteses. Que é igual aliás, entre parênteses, A vezes alguém, fechou parênteses, vezes C. É tudo multiplicação, mesmo que não apareça o pontinho, tá? Então, as letras que nós temos aqui tem A e B, aqui tem A e C. Então, eu sei que aqui vai ser ABC também. Então, é A vezes B vezes C. Que é igual a A vezes B vezes C. Eu não estou trocando a ordem das letras, eu estou trocando só a ordem dos parênteses. Aqui a conta que eu faria primeiro eu faria o A e multiplicaria pelo B vezes C. Como eu não sei quem é B e quem é C, eu escrevo eles mesmos, tá? Então, B vezes C. E aqui ficaria como? Primeiro eu multiplicaria o A vezes B e depois eu multiplicaria pelo C, tá? Que dá o mesmo resultado, né? A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. Certo? Vamos agora para o item G. Nessa G nós temos 7 vezes, entre parênteses, 2 vezes 3. Bom, eu só estou modificando os parênteses, né? Eu não estou modificando a ordem em que eu escrevo eles, na propriedade associativa, né? Lembre-se que essa propriedade é a propriedade associativa. Então aqui eu vou escrever o 7, vou escrever o 2, vou escrever o 3, certo? A conta que nós faremos aqui primeiro é o 7 vezes 2 e depois multiplicaríamos pelo 3. Olha como é que vai ficar. Aqui, ó. Neste caso aqui, é 7 vezes, entre parênteses, 2 vezes 3. Então é 7 vezes, quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6, que é igual. E aqui? Aqui eu só faço o que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses é o 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14. E quanto que é 14 vezes 3? Certo? Agora, 7 vezes 6 é a mesma coisa que 14 vezes 3, tá?
Então, 7 vezes 6 é 42, 14 vezes 3 também é 42, tá? Não modifica o resultado. Então, essa é a nossa propriedade associativa, certo? Ok, vamos para a questão 32. O que ela nos diz? De acordo com a propriedade distributiva da multiplicação, complete as lacunas de modo que as igualdades se tornem verdadeiras. Agora, qual que é a propriedade que eu estou verificando? É a propriedade distributiva. Nós vamos distribuir. O que está fora, eu vou multiplicar por todo mundo que está dentro. Então, vamos para o item A. Como é que eu faço a distributiva aqui, ó, nesse caso? Olha só, o 5, ele multiplica pelo 8, então vai ficar 5 vezes 8. E depois, esse mesmo 5 que está fora, multiplica pelo 2. Esse sinal eu só vou manter ele lá no meio, tá? Então vai ficar, ó, 5 vezes 8, que aí eu somo 5 vezes 2, mais 5 vezes 2, tá? 5 multiplica pelo 8, mais 5 multiplica pelo 2. É isso que a gente faz. Então, o que vai dar aqui? 5 vezes 8 mais 5 vezes 2. Então, só colocar aqui o resultado, né? É 5 vezes 8 mais 5 vezes 2. Ok? Então, assim que a gente faz a nossa propriedade distributiva. Nós distribuímos. O que está fora, eu distribuo para todos os valores que estão dentro. Ok? Então, vamos aqui. Próxima página. Item C. 4 vezes, entre parênteses, 8 mais 3. Lembre-se que para ter a distributiva, eu tenho que ter multiplicação e soma, certo? Multiplicação fora, no caso, e a soma aqui dentro, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu multiplicaria primeiro 4 vezes 8. Ó. Então, primeiro o que eu faço? É multiplicar o 4 vezes 8, mais, porque é o sinal que está aqui dentro. Aí depois eu multiplico o 4 pelo 3. 4 vezes 3. Certo? Então, como é que isso aqui vai ficar? Ó? Isso aqui é igual a quem vezes 8? É o 4 vezes 8, né? Acabei de fazer ele. Mais quem vezes 3? É o 4 vezes 3. Certo? Que eu multiplico o 4 por todo mundo que está dentro. Multiplico o valor que está fora por todo mundo que está dentro. Lembrando que tem uma soma aqui dentro. Pode ser uma subtração também, tá? Não tem diferença. E o resultado disso aqui daria quanto? Ó? Por exemplo, 4 vezes 8 é 32, mais 4 vezes 3 é 12. E 32 mais 12 vai dar 44. Certo? No caso, o exercício não pedia para fazer a conta inteira, mas eu acabei fazendo, tá? Não era necessário, é só necessário completar o que falta aqui, tá? Eu estou colocando aqui só para vocês visualizarem melhor essa parte aqui, mas não era necessário. Então vamos para o item E. 5 que multiplica, entre parênteses, A mais B. Então o 5 vai ter que multiplicar o A, mais o 5 vai ter que multiplicar o B. Então vai ficar assim, ó. O 5 que multiplica o A, e o sinal de mais, que é o sinal que está aqui dentro, o 5 que multiplica o B. Certo? Então, qual é o valor que vai dar aqui? Ó? 5 vezes A, 5 vezes A, mais 5 vezes B. Certo? Só queria que completasse aqui com B, ok? E essa conta não é possível fazer ela, né? Mas eu poderia escrever dessa seguinte maneira. O 5 que multiplica o A, eu não preciso escrever o ponto de multiplicação. Eu poderia escrever apenas 5A. Que eu sei que o 5 está multiplicando o A. Mas o 5 que multiplica o B, eu também não precisaria escrever o ponto de multiplicação. Eu poderia escrever apenas 5B. Tá? Porque o ponto de multiplicação eu posso omitir nesses casos. Tá? Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Questão 33. Dá uma ajustada aqui. Vamos lá, o que ela nos diz? Quanto aumenta ou diminui o valor do produto 35 vezes 82 se acrescentarmos 1 ao
35. Olha só, quanto aumenta ou diminui o valor do produto 35 vezes 82, se acrescentarmos 1 ao 35. Então, olha só, vamos acrescentar 1 ao 35. Então, eu vou ter 35 mais 1. Certo? O 35 mais 1. E esse 35 mais 1 multiplica 82. Só que esse valor inteiro que multiplica 82. Então, eu vou colocar ele entre parênteses, ó. Por quê? Porque esse valor inteiro que vai multiplicar 82. Então, dá para eu fazer aqui, ó, a minha distributiva, ó. O 82 vai multiplicar o 35 e o 82 vai multiplicar o 1. Então, isso aqui vai ficar 35 vezes 82 mais 1 vezes 82. Ora, então a gente sabe que isso aqui aumenta, ó. 35 vezes 82, não vou nem fazer a conta, mais 1 vezes 82 é o próprio 82. Então, nós sabemos que, quanto que aumenta? Aumenta 82 unidades. Se nós adicionarmos 1 ao 35, ele aumenta 82 unidades. Por quê? O número original era 35 vezes 82. Esse é o número original, certo? Então, ele está aumentando 82 unidades, porque aqui nós temos 35 vezes 82 mais 82 unidades, certo? Então, é isso que aumenta, 82 unidades, certo? Na C, se acrescentarmos 3 ao 82, se acrescentarmos 3 ao 82, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar 35 e eu vou multiplicar por 82 mais 3. 82 mais 3. Só que como 82 mais 3 estou vendo como um número só, eu coloco ele entre parênteses, tá? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter que fazer a operação distributiva. 35 vezes 82, eu vou deixar aqui como 35 vezes 82. Não vou nem fazer essa conta porque ele não pede para a gente fazer essa conta. Mais 35 vezes 3. 35 vezes 3, certo? Então, isso aqui é igual a 35 vezes 82, mais quanto que é 35 vezes 3? Então, a gente pode fazer a conta, tá? 35 vezes 3 vai dar quanto? 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 3 é 9, com mais 1 dá 10. Então, o resultado é 105. Então, ele aumenta 105 unidades, certo? Aumenta 105 unidades quando a gente faz isso, certo? Então, no caso da A, aumentou 82, no caso da B, aumentou 105. Vamos para a questão E. Subtraímos 1 do 82. Então, do 35 eu deixo ele como está. E eu vou subtrair 1 do 82. Vai ficar 82 e eu vou subtrair 1. Lembrando-se que esse aqui é um número só, por isso que eu coloco ele entre parênteses. O 35 vai multiplicar o 82 e depois o 35 vai multiplicar o 1. Então vai ficar, ó. Opa. Isso aqui é igual 35 vezes 82, que é o nosso número original, menos, por causa desse menos aqui, 35 vezes 1. 35 vezes 1 é o próprio 35, tá? Porque não muda. Lembra-se que o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação, então ele não muda. Logo, o nosso valor é de 35. Então, ele diminui 35 unidades quando nós fazemos isso. Ok? Certo? É isso que era para fazer nessa questão. Vamos aqui continuando. 34. Na questão 34, o que ele nos diz? Ó? Apresente a solução dos problemas a seguir e explique os procedimentos que você utilizou. Tá, vamos lá. No item A, quero multiplicar 25 por 3. Quanto devo acrescentar a 25
para obter o mesmo resultado. Vamos lá, vamos fazer aqui então, ó. 25 vezes 3. Quanto que é 25 vezes 3? 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 2 é 6, com mais 1, 7. Então, o resultado é 75, certo? Então, quanto nós devemos acrescentar ao 25 para obter o mesmo resultado? Então, nós devemos acrescentar quanto? De 25 para 75, falta quanto? Olha só. Se eu subtrair o 25 do 75, 5 menos 5 vai dar 0 e 7 menos 2 vai dar 5. Então, devo acrescentar 50 para obter o mesmo resultado. Então, resposta: devo acrescentar 50 para obter o mesmo resultado. Certo? Tudo bem? Então, devo acrescentar 50 para obter o mesmo resultado, porque 25 mais 50 vai dar 75. Certo? Continuando aqui. Vamos para a questão C. Sabendo que uma caixa de leite contém 12 unidades, quantas caixas devo comprar para obter 60 unidades? Olha só, uma caixa de leite contém 12 unidades. Então, eu vou ter que comprar quantas para obter 60 unidades? Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Uma caixa de leite tem 12 unidades. Só que eu vou ter que comprar quantas caixas de leite? Vou ter que comprar... Se eu comprar 2 caixas de leite, 12 vezes 2 vai dar 24. Não deu 60, né? Então, não vai ser 2 caixas que eu vou ter que comprar. Vou ter que comprar mais caixas para até conseguir 60. Certo? Se eu colocasse, então, 3... Se eu comprasse 3 caixas, daria quanto? 12 vezes 3 vai dar 36. Também não daria, né? 60 unidades. Certo? E se eu comprar, então, 4 caixas? 4 caixas vai dar 48. Também não daria 60 unidades. Se eu comprar 5 caixas? 5 caixas daria quanto? 12 vezes 5 é 60, tá? Então, eu sei que eu tenho que comprar 5 caixas, certo? Mas eu preciso ficar testando? Olha, não precisaria ficar testando. Mas isso é uma coisa que eu vou ver mais pra frente. Uma maneira de fazer, olha só. Isso aqui é 12, eu vou ter que multiplicar por alguém que eu não sei. Eu não sei quanto é que esse alguém. Vamos supor que ele é a letra X e tem que dar o valor de 60. Olha só, 12 vezes X e vai ter que dar o valor de 60. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu isolo o X, esse 12 está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Não precisa se preocupar com essa operação, porque nós veremos ela mais para frente. Então, a conta que nós devemos fazer é 60 dividido por 12. Quanto que é 60 dividido por 12? Ó, 60 dividido por 12, certo? Então, 12 vezes quanto dá 60? Lembra, aí a gente tem que saber a tabuada do 12. A gente tem que saber 12, 24, 36, 48, 60. Então, isso aqui me dá o valor de 5, tá? Isso me dá o valor de 5. Opa. Então aqui eu devo comprar 5 caixas de leite, certo? Então devo comprar 5 caixas de leite para conseguir ter todas as minhas 60 unidades, certo?
Passando para o próximo. Deixar aqui mais alinhado. 35. Neste exercício, as letras representam números naturais. Complete as lacunas de modo que as sentenças sejam verdadeiras. A. Em K vezes B é igual a B vezes K, a propriedade da multiplicação aplicada é A. Lembre-se, quando nós mudamos os valores, aqui poderia ser, por exemplo, 3 vezes 2, que é igual a 2 vezes 3. Que propriedade é essa? Lembra? Quando nós trocamos, é a propriedade comutativa. Quando nós trocamos os números de lugar, mantemos a operação de multiplicação e trocamos ele de lugar, essa propriedade aplicada é a propriedade comutativa. Comutativa, certo? Na B, a gente vai ter que ver, olha só, qual que é lá. Não vou fazer ela, eu vou deixar ela como exercício. Mas vocês verifiquem qual que é a propriedade que nós estaremos usando. Não é para dar um número, é para dar alguma propriedade, alguma coisa assim. No C, o elemento neutro da multiplicação é o número. Quem é o elemento neutro da multiplicação? O que é o elemento neutro da multiplicação? Aquele número que, se nós multiplicarmos, não faz diferença, certo? Então, ele é o 1. Porque, 8 vezes 1 dá 8. Se eu colocar 12 vezes 1, dá 12. Se eu colocar 1 vezes 20, dá 20. Não faz diferença. Então, ele é o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Vamos tomar cuidado ao ler aqui para saber se ele está querendo número ou está querendo que nós escrevemos alguma coisa, certo? Vamos para o item E. Se 5 vezes x é igual a 0, então o valor de x é... Então, olha só. Eu estou multiplicando 5 por alguém, mas esse valor está dando 0. Então, olha só, todo número multiplicado por algum número sempre dá 0. Quem é este número? Este número é o próprio 0, tá? Este número é o próprio 0. Se eu multiplicar 5 vezes 0, dá 0. Se eu multiplicar 10 vezes 0, também dá 0. Se eu multiplicar 15 vezes 0, dá 0. Se eu multiplicar 0 vezes 2, dá 0. Não importa se o 0 vem antes ou se ele vem depois, se eu multiplico ele por alguém, ele dá 0. Então, o valor é 0. 0 multiplicado por qualquer número sempre dá 0. Tenham isso em mente. Quando 0 multiplica qualquer número, o resultado sempre é 0. Então, 10 vezes 0, 0. 1 milhão vezes 0, 0. 1 bilhão vezes 0, 0. 3.494 vezes 0, 0. Não importa quem for, o valor sempre dá 0. Certo? Então, continuemos aqui. Próximo lado. Vamos lá, então, aqui. Item F. Nessa F nós temos... Se x multiplicado por 2 é 10, então o valor de x é... Bom, x vezes quanto dá 10? Se eu colocar 1 vezes 2 não é 10. Se eu colocar 2 vezes 2 não é 10. Se eu colocar 3 vezes 2 dá 6, não dá 10. Se eu colocar 4 no valor de x, 4 vezes 2 dá 8, não dá 10. Se eu colocar 5 no valor de x, 5 vezes 2 dá 10, né? Então, 5 vezes 2, quanto que é 5 multiplicado por 2? 5 multiplicado por 2 dá 10. Então, o meu valor de x o valor que eu dou à letra x é 5. Lembre-se que nós usamos as letras para simbolizar algum valor que nós não sabemos, que nós temos que procurar para saber qual é. Letra H. O resultado da expressão 5 vezes 0 vezes 3 vezes 2 é... Olha, 5 vezes 0 é 0. Então a gente já sabe que 0 vezes 3 vai dar 0 e se multiplicar por 2 também dá 0. Quando eu tenho somente multiplicações e aparece um 0 no meio, não importa, o resultado sempre é 0. Porque o 0 ele anula toda a multiplicação. Lembre-se que isso só funciona na multiplicação. O 0 ele anula toda a multiplicação. Então, se eu tiver vários e vários números
7 vezes 6 vezes 8 vezes 10 vezes 0. Nossa, apareceu um 0, acabou. O resultado é 0 e pronto. Certo? O 0 ele anula toda e qualquer multiplicação, toda e qualquer sequência de multiplicação. Posso ter 1 milhão vezes, sei lá, vezes 123 vezes 444 vezes 0, resultado é 0. Ele anula tudo, certo? Então não importa se eu tiver várias multiplicações e eu multiplicar por 0, o valor sempre dá 0. Ok? Continuando aqui. Problemas com números naturais. Então, esse problema 36, vamos lá. O triplo de 4 é 3 vezes 4, ou 12. A partir desse exemplo, complete as lacunas das sentenças a seguir. As letras, atividade representam números naturais, certo? Então, as letras representam números naturais. O dobro de 7 é 2 vezes 7, ou, bom, 2 vezes 7 a gente sabe o resultado, né? 2 vezes 7 é 14. Vamos para o item C. O dobro de 3 é 2 vezes 3, ou, quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6, certo? Item E. O dobro de x é... Bom, dobro, sempre quando eu falo de dobro, eu estou multiplicando o valor por 2. Então, é 2 vezes aquela coisa. Como eu não sei quem é 2 vezes x, tá? 2 vezes x. Certo? Então, é 2x. O dobro de x é 2 vezes x, que é 2x. Na G, o triplo de 4 é alguma coisa vezes alguma coisa, ou 12. O triplo de 4, triplo é 3. 3 vezes 4. Então, o triplo de 4 é 3 vezes 4. E 3 vezes 4 me dá o valor de 12, tá? O triplo de x é o 3 vezes o x. Então, o triplo de x é 3x, certo? Lembrando que eu estou omitindo o pontinho da multiplicação porque eu não preciso dele, certo? Ele não precisa aparecer, eu posso omitir quando eu tenho uma multiplicação, certo? Vamos lá. J. O quádruplo de 5 é 4 vezes 5, ou quanto que é 4 vezes 5? 20. L. O quádruplo de x é só multiplicar por 4, 4 vezes x. N. O triplo de b é só multiplicar o b por 3, 3 vezes b, 3b. Certo? Ok, agora vamos para a questão 37. Associe a coluna da esquerda com a da direita. Então vamos lá. O dobro de um número... Bom, o dobro de um número... Então imagina que esse número é x. O dobro de um número é 2x. Então 2x aqui ó, é a letra A. Minha letra A é meu 2x. Vamos para B. O triplo de um número é 3x. Então aqui é a minha letra B, 3x. O quádruplo de um número é 4 vezes x. É o 4 vezes alguém. Então aqui é a minha letra C. Certo? E D. O número mais 5 unidades. Então, digamos que é um número x e eu estou somando 5 unidades nele. Então aqui x mais 5. Aqui é meu D. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até mais!